Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição de hoje. Que dia que é hoje? Quinta-feira, dia 6 de março de 2025, pós-carnaval. Todo mundo sobreviveu, estamos muito felizes de estar aqui no Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias, os absurdos do Brasil e do mundo. Começando feliz porque ganhamos o Oscar de filme internacional com o queridíssimo Ainda Estou Aqui. E teve gente dizendo que aquilo não aconteceu, que é uma coisa maluca tirada da cabeça do genial Walter Salles. Foi um dos membros da família, eu não vou ficar dando nome e palanque para aqueles malucos, mas sim, a ditadura brasileira aconteceu e sim, muita gente morreu como Rubens Paiva. Okay? Mas eu não vou começar falando de Brasil hoje, vamos falar de Trump, vamos falar da Europa, porque a coisa lá fora está feia. Lembrem-se que o Trump tirou o auxílio à Ucrânia, né, na guerra contra a Rússia, e a Europa se manifestou e começou a se mobilizar, principalmente ali os líderes da União Europeia, né? Eles prometeram aumentar gastos em defesa e reforçaram o apoio à Ucrânia. Ninguém tá nem aí para a Ucrânia, tá? Dessa galera da Europa. O que eles não querem é a Rússia entrando ali. Eles não querem a Rússia entrando na Ucrânia e ficando mais próxima dos países europeus. Okay? É esse o medo deles. Estão nem aí para a Ucrânia, para os ucranianos, estão nem aí para os Zelensky, que se dane todo mundo. Eles têm medo da entrada da Rússia na Europa pela Ucrânia. E aí o Macron falou, né, que quer aumentar o poderio nuclear. Falou umas coisas e o Putin respondeu. Vamos aqui, ó. Líderes, tarará. Ou que o Trump tirou o pé, né, como eu já disse. A Europa deve sustentar esse desafio, essa corrida armamentista. E deve vencê-la, declarou o primeiro-ministro da Polônia, o Donald Tusk, que está rolando uma cúpula em Bruxelas essa semana, né? A Europa como um todo é realmente capaz de vencer qualquer confronto militar, financeiro e econômico com a Rússia. Somos simplesmente mais fortes, disse Tusk. Todos juntos, com certeza, né? Muitos líderes da União Europeia elogiaram as propostas da Comissão nesta semana para dar a eles flexibilidade fiscal nos gastos com defesa e para emprestar conjuntamente até 150 bilhões de euros para os governos da União Europeia gastarem nas Forças Armadas, nas suas Forças Armadas. Estamos aqui para defender a Ucrânia, disse o presidente da reunião, Antônio Costa. Ele e o chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recebiam calorosamente os Zelensky, né? Porque precisam fazer esse mise-en-scène lá. Com o Zelensky, quem manda na Ucrânia hoje é ele, né? O problema é o seguinte, a Ucrânia vem dependendo da ajuda dos Estados Unidos há décadas, né? E 40% da ajuda militar à Ucrânia em 2024, 40% veio dos Estados Unidos. Entendeu? A Europa não conseguiria substituir isso tão facilmente. Alguns líderes ainda tinham esperança de que, pelo menos por baixo dos panos ou por trás das câmeras, os Estados Unidos fosse continuar ajudando a Ucrânia. Que era só um negócio para o público, a falácia do Trump, que a gente já conhece bem. Mas parece que não. Aqui, ó, do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, que está deixando o cargo, né, que teve a eleição na Alemanha 2 semanas atrás, aspas para ele. Devemos assegurar com a cabeça fria e sensata que o apoio dos Estados Unidos também seja garantido nos próximos meses e anos, porque a Ucrânia também depende do apoio deles para a sua defesa. Pois é. Então, assim, não é tão simples. A Europa está com a Ucrânia e a Ucrânia vai ter ajuda igual tinha dos Estados Unidos. Não vai ter, provavelmente não vai ter. O presidente da França, como eu estava falando, o Macron, ele deu algumas aspas aqui. Quero acreditar que os Estados Unidos estarão ao nosso lado, mas temos que estar prontos se esse não for o caso. Ele enfatizou que a Rússia se tornou uma ameaça para toda a Europa,
observações que atraíram fortes críticas de Moscou. Macron disse que a França está aberta a discutir a extensão da proteção oferecida por seu arsenal nuclear a seus parceiros europeus, o tal do guarda-chuva nuclear que ele está se estendendo aos países europeus. Isso foi recebido com uma reação mista. Teve gente que gostou, gente que não. O presidente da Lituânia, o Gitanas Nausėda, ele disse que guarda-chuva nuclear serviria como uma dissuasão realmente muito séria em relação à Rússia. A Polônia disse que valia a pena discutir a ideia, enquanto outros, como a Alemanha, enfatizaram a necessidade de manter os Estados Unidos envolvidos, como eu já tinha lido aspas para os shows. Então o Macron tirou a carta da questão nuclear. E a Rússia respondeu. Rússia acusa Macron de chantagem nuclear e chama de ameaça, fala do presidente francês. O ministro das Relações Exteriores russo, ele deu umas declarações aqui, ó. Foi claramente perceptível um som de chantagem nuclear no discurso de Macron. As ambições de Paris de se tornar o patrono nuclear de toda a Europa vieram à tona, oferecendo seu próprio guarda-chuva nuclear, quase como um substituto para o americano. Isso não levará ao fortalecimento de segurança nem da própria França, nem de seus aliados. O ministro Sergei Lavrov havia dito que a retórica nuclear de Macron representa uma ameaça à Rússia. O porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse o seguinte: o discurso de Macron é realmente extremamente combativo. Dificilmente pode ser visto como um discurso de um chefe de Estado que está pensando na paz. Pelo contrário do que foi dito, pode-se concluir que a França está mais focada na guerra, na continuação da guerra. Pois é, e aí o Putin falou o seguinte. Cadê ele aqui? Esqueceram o que aconteceu com Napoleão. Diz Putin após falar de Macron. O negócio lá tá fedendo. Aspas pro Putin. Algumas pessoas se esqueceram do que aconteceu com Napoleão. Ainda há pessoas que querem voltar aos tempos de Napoleão, esquecendo como tudo terminou. Todo mundo sabe que Napoleão tentou invadiu a Rússia lá em 1812, no meio do inverno, teve que sair com o rabinho no meio das pernas, perdeu um monte e perdeu a guerra ali. Ele foi o fim do Napoleão. Né? O Exército Vermelho acabou com o Napoleão e ele teve que sair fugido. Então a coisa não tá bonita na Europa. Na verdade a coisa não tá bonita no hemisfério norte, né? Porque eu sou obrigado a falar do Trump, porque ele é um negócio de taxação dele, aquele rolo todo lá que vocês já sabem, quem está acompanhando aqui já sabe, tá aumentando taxa de 25% na China, no Canadá. No México ele voltou atrás de que só vai começar em 2 de abril, porque está se entendendo com a presidenta do México. E também porque a presidenta do México tem mais de 80% de aprovação lá no México ao governo dela, então ela é bem popular, ninguém quer se meter muito com uma líder popular. Coisa que o Trump está enfrentando o avesso. A popularidade e a não popularidade deles estão no mesmo nível já. Vem caindo muito a desaprovação ao governo dele por causa desse bando de coisa que ele tem feito. E a China falou o seguinte: quer guerra, filho? Seja lá qual for a guerra que você quiser. Tarifária, aspas aqui. O post da embaixada. Se os Estados Unidos realmente querem resolver a questão do fentanil, então a coisa certa é consultar a China, tratando-se como iguais. Se a guerra é o que os Estados Unidos querem, seja uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para lutar até o fim. Chamou pro pau. O que a China fez foi o seguinte: quer guerra, filhão? Pode vir que a gente tá aqui. A China tem mais de 600 ogivas nucleares. Os Estados Unidos tem mais de 3.000. Ah, é desigual. Sim, mas imagina 600 ogivas nucleares. Alguém aperta o botãozinho vermelho lá, os Estados Unidos some. Boa parte do mundo vai sumir, né? Então, assim, é difícil irritar a China. A China, normalmente, é um país bem tranquilo.
né? O Laranjão conseguiu tirar a China do sério. E eles responderam desse jeito. Porque tudo esse negócio do fentanil. A razão para o Canadá é o fentanil, a razão para a taxação do México é o fentanil, da China é o fentanil. É tudo fentanil. E é tudo uma falácia. Que o problema dos Estados Unidos com o fentanil é um problema interno deles. Só que a taxação, esses 25%, porque o que está acontecendo? Eles voltaram atrás com o México. Por quê? Porque os caras foram reclamar lá da questão dos produtos que entram. Ele tirou primeiro do automotivo, de todo mundo, do Canadá, de onde vier, você não tem. Porque os donos das concessionárias, né, das associações, foram lá e meteram a boca nele. Falaram, escuta, você está louco? Se aumenta a taxa, a gente tem que aumentar o preço do carro aqui dentro. O povo vai comprar menos, a gente vai ganhar menos dinheiro, porque tudo é o dinheiro. A gente sabe muito bem que tudo é o dinheiro. O pessoal lá da soja, os produtores de soja lá dos Estados Unidos. A China é a grande compradora de soja dos Estados Unidos. Aumentou o imposto, a taxação, 25%. Você acha que a China vai fazer o quê? A China vai comprar soja em outro lugar. Adivinha quem produz muita soja? Brasil. Então os caras dos Estados Unidos estão com o cabelo em pé, o pessoal da soja lá, falando assim, vai matar a gente e quem vai se dar bem nessa é o Brasil, porque a China não vai deixar de comprar soja. Não se deixa de comprar soja da noite para o dia simplesmente, não tem mais soja, então vamos fazer sem soja. Não existe isso. Eles vão comprar em outro lugar. Eles vão comprar aqui. Eles vão comprar no Brasil e outros produtores. Vou continuar as aspas do Ministério das Relações Exteriores da China. Os Estados Unidos e mais ninguém são responsáveis pela crise do fentanil. No espírito de humanidade e boa vontade para com o povo americano, tomamos medidas robustas para ajudar os Estados Unidos a lidar com a questão. Em vez de reconhecer nossos esforços, os Estados Unidos buscaram difamar e transferir a culpa para a China e estão buscando pressionar e chantagear a China com aumentos de tarifas. Eles estão nos punindo por ajudá-los. Isso não vai resolver o problema dos Estados Unidos e vai minar nosso diálogo e cooperação antinarcóticos. Chamou a China para o pau, quer dizer, ele pressionou com as tarifas e a China falou, vem, só vem. Canadá também. O Trudeau falou, quer vir, vem. Você vai taxar, a gente vai taxar de volta. E você não sabe, a agricultura americana dos Estados Unidos, usa muito fertilizante. E eles compram os produtos para produzir o fertilizante, e o próprio fertilizante do Canadá, que aumentou a taxa para 25%. Então eles estão lascados, desculpa aí, mas eles estão lascados. Porque o que eles precisam, eles têm que comprar com uma taxa. Porque o Canadá taxou de volta. Certo? E o que eles vendem está sendo taxado pelo próprio presidente dele, que ia para a China. O maior comprador de soja dos Estados Unidos é a China. Então, assim, eles se ferraram dos dois lados, graças às atitudes desse sujeito aqui que está na minha cara, o Donald Trump. Agora ele voltou atrás em relação ao México, mas em relação ao Canadá, a expectativa é que ele volte atrás. Mas ainda não voltou. E o Canadá está respondendo na mesma moeda, o que está certíssimo. E em relação ao Hamas, para terminar a página Trump aqui do jornal, eu não sei se vocês viram, ele fez uma ameaça mesmo, né? O que ele falou? Cadê aqui? Shalom Hamas. Aspas para o Trump, tá? Shalom Hamas significa olá e adeus. Você pode escolher. Liberte todos os reféns agora, não depois. E devolva imediatamente todos os corpos das pessoas que você assassinou ou acabou para você. O infeliz postou lá na rede social dele. O porta-voz do Hamas, o Hazen Kassem, disse à CNN que a postagem de Trump nas redes sociais complicaria as coisas relacionadas ao acordo de cessar-fogo e encorajaria o governo de Israel a evitar implementar o acordo. Israel que estava barrando a entrada
da ajuda comunitária lá na faixa de Gaza, né? Vocês viram no fim de semana. O carnaval estava comendo, mas lá não tem carnaval. Então eles estão voltando com o jeito deles fazerem as coisas. Mas é engraçado que os Estados Unidos sempre teve esse lenga-lenga de que a gente não negocia com terrorista, não negociamos com terroristas, a gente vê em tudo quanto é lugar isso aí. Mas estão negociando com quem eles acham que são terroristas, que é a galera do Hamas. Tem um cara dos Estados Unidos lá negociando, aqui ó. Os Estados Unidos estão negociando diretamente com o Hamas sobre reféns e o cessar-fogo em Gaza, derrubando uma tradição de não falar com grupos terroristas, não é mesmo? Uma autoridade israelense disse à CNN que Israel está ciente dos contatos diretos entre Estados Unidos e o Hamas. E a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou que as negociações estavam ocorrendo. Então, assim, não tem mais as coisas como eram nos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos está sob o poder desse sujeito aqui, e não só dele, né? Do Elon Musk e toda a outra galera que apoia ele. Mas ele está tendo umas derrotas também. Olha aqui, corte rejeita a ordem de Trump para congelar 2 bilhões em ajuda internacional. Lembra? A gente já falou aqui do USAID, que ele estava acabando com a agência e tinha mandado congelar os investimentos. A corte falou, não, pode soltar. A ordem executiva do Trump de congelar 2 bilhões em ajuda internacional foi rejeitada pela Suprema Corte dos Estados Unidos ontem, quarta-feira, dia 5. A corte ainda ordenou que o governo desembolse os recursos imediatamente. A tentativa de Trump de diminuir os gastos do governo foi frustrada após a decisão de 5-4, foi apertadinho, hein, da corte, que manteve a ordem do juiz do distrito de Washington, o Amir Ali. Ele determinava a liberação imediata dos fundos para contratados e beneficiários de subsídios da Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, a USAID, e do Departamento de Estado. A gente já tinha falado dessa USAID aqui, da importância que ela tem, apesar de ser o tipo mais esmola dos Estados Unidos para o resto do mundo, de tanto que eles já sacaram e sacanearam e destruíram um monte de país por aí, mas esse dinheiro faz falta para várias ONGs e organizações que ajudam pessoas e o meio ambiente também, não só pessoas. Então essa grana é muito importante, tá? E que bom que a corte mandou soltar esse dinheiro, porque vai ajudar muitos lugares do nosso querido planeta. Tá? Eu não sei se vocês viram, porque esse tipo de coisa não sai na grande mídia, mas o dólar está caindo de novo, né? E o real tem o melhor desempenho frente ao dólar entre 32 moedas globais. Ontem, quarta-feira de cinzas, a moeda americana caiu 2,72% e está cotada a R$ 5,75. Ficou melhor. A baixa fez com que o real tivesse o melhor desempenho do dia comparativamente a 32 moedas globais na volta do carnaval. Então é isso. O dólar cai também, não só sobe. Só que isso ninguém noticia e você não vê falando que isso aqui é mérito do Lula. Porque quando sobe é culpa do Lula. Quando cai, não sei, caiu porque Deus quis, não é mesmo? Muito bem. Saiu uma pesquisa em relação à jornada de trabalho lá, a queda das 6 para 1. E eu achei o número bem pequeno, tá? Vocês querem saber. 65% dos brasileiros são a favor de uma jornada de trabalho menor, aponta a pesquisa. Percentual bastante próximo dos 63% favoráveis ao projeto protocolado na Câmara dos Deputados pela grande deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Eu achei o percentual baixo, 65% só a favor, é muito pouco, tinha que ser todo mundo a favor. Só não é a favor quem explora a força de trabalho do trabalhador brasileiro. É só isso, que essa galera ser contra, eu entendo. Porque é uma exploração. Mas vamos ler aqui um detalhamento dessa pesquisa. Segundo informações da pesquisa, a maioria dos que apoia a redução da jornada está desempregada, 73%, e os jovens com idades entre 16 e 24 anos, que é 74% na pesquisa. Na avaliação de Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, que é quem fez a pesquisa, quem está desempregado acredita que se você diminuir a carga, vão abrir mais oportunidades de emprego, né? Entre os brasileiros empregados e aposentados, a aprovação cai para a faixa de 60%.
E quanto mais velho vai ficando, pior a coisa fica, tá? À medida que a idade aumenta, também sobre a reprovação a proposta de redução, chegando a 34% entre as pessoas acima de 60 anos. Você, pelo amor de Deus, é muita ignorância. Fui ao supermercado do Carnaval, estava conversando com a atendente, ela falou, nossa, ainda bem que eu vou folgar. Eu falei, quando você vai folgar? Domingo. Eu falei, só domingo? É só domingo. Então ela trabalhou sábado, segunda, terça, hoje não, quarta, hoje é quinta, quarta, e só folgou domingo. Isso é vida? A pessoa tem que sujeitar isso? Isso é vida para alguém? Redução da jornada de trabalho tem mais apoio de quem tem renda menor, exatamente. A pesquisa também perguntou o que as pessoas fariam com o tempo livre que poderiam ganhar, né? Caso seja aprovada a redução. 47% afirmam que usariam o tempo para cuidar da família, 25% que cuidariam da própria saúde, 22% que fariam uma renda extra, o brasileiro só se ferra, 17% comentam que investiriam em cursos de capacitação profissional. Tá vendo? Da galera que respondeu, 22% usariam o tempo extra para garantir uma renda extra. Porque a gente não para de trabalhar. Porque a gente é tão explorado que a gente vive para trabalhar. A gente não trabalha para viver, não. A gente vive para trabalhar e deixar os donos mais ricos. E aí eu tenho que aguentar gente vir aqui defender os bilionários. Se você defende bilionário e você é da classe trabalhadora, meu anjo, como diria Rita Von Hunt, você precisa de ajuda profissional. Você precisa ir a um psicólogo, porque alguma coisa não está certa na sua cabeça, tá? E por falar nisso, só para a gente ter um pequeno humor aqui, essa daqui é fantástica. Ciro Gomes é incluído no cadastro de inadimplentes do Serasa. Então, se você está aí, está no Serasa, fica tranquilo que você não está sozinho. Até o Ciro está, por dívida com advogados. Ele foi incluído na última sexta-feira, dia 28, no cadastro de inadimplentes do Serasa. A informação foi passada pela empresa, a 10ª Vara Civil de Porto Alegre, e revelada pelo jornalista Fábio Zanini, da Folha de São Paulo. O nome do Ciro foi incluído por conta de uma dívida no valor de R$ 1.783,56, referentes a custas advocatícias de um processo que ele perdeu em 2023 contra o jornalista e influenciador Felipe Hermes. O Ciro não se manifestou até o momento. É maravilhoso, né? O Brasil é uma coisa incrível, é muito lindo. O Brasil. Deixa eu falar, esqueci de falar uma coisa. Vocês viram que tem um presidente aí que diz que vai deportar os imigrantes e prender os cidadãos do próprio país se fizerem manifestação contra eles? Foi o Maduro? Não foi. Foi o Lula? Não foi. Adivinha quem foi? Foi o Trump. O Trump disse lá na rede dele que quem fizer manifestação contra ele e for imigrante, mesmo legal, vai ser deportado, e se for cidadão estadunidense, vai ser preso. Isso que é democracia, não é mesmo? Essa é a liberdade de expressão que essa gente defende. Muito bem. E os acusados da participação no golpe de Estado do fim de 2022 estão mandando as defesas. Até aí, o momento que eu estou gravando o vídeo, o Bolsonaro não mandou. O Heleno pediu para aumentar o prazo dele, também não deixar. E é muito bom que nós entendamos o seguinte. Esse prazo de 15 dias, o Alexandre de Moraes não tirou da cabeça dele. Isso aí é lei. Isso está na lei. Ele não está fazendo nada de errado, ele não está perseguindo ninguém, ele está fazendo o que a lei determina, entendeu? E é isso, simples assim. Se vale para mim, vale para vocês que estão aí, vale para essa galera também. E vamos falar de uma coisa legal que o Lula está fazendo? Desenrola Rural é a aposta de Lula para baixar preços de alimentos. O que é o Desenrola Rural? Oferece até 96% de desconto nas dívidas de agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Então essa galera que está com dívida com o Estado vai poder renegociar com desconto de até 96%, porque aí
mata a dívida e consegue pegar um crédito novo para voltar a produzir. E o governo aposta que esse aumento na produção dessas famílias, né, dos agricultores familiares e da galera assentada, vai aumentar a produção e o preço do alimento vai cair. Porque eu não sei se vocês viram, rolaram vários vídeos de gente, da galera do agro, jogando comida fora, porque o preço estava muito baixo, para ver se aumentava o preço. Então, é com esse tipo de gente que a gente é obrigado a lidar. E é contra essa galera que a gente tem que ficar revoltado. Não é só com o governo, é com esse povo também. Né? Então, uma ideia muito boa, um programa muito interessante do governo federal e que eu espero que realmente ajude em diminuir o preço dos alimentos. Tá? A última do dia, uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, aquecimento global, toda essa desgraça que a gente está vivendo, isso que quente pra caramba, tá um calor miserável aqui em São Paulo, pelo menos, já tem um tempão. Tem lugar que não chove, tem lugar que chove demais. Vocês estão acompanhando tudo isso. Olha essa. Gelo nas regiões polares atinge a menor extensão já registrada. Matéria da Fabiola Sinimbu, da Agência Brasil. A extensão global do gelo marinho atingiu um novo mínimo histórico no início de fevereiro de 2025, ficando durante todo o mês abaixo do recorde anterior, batido no mesmo período de 2023. Os dados foram divulgados ontem pelo Serviço Copérnicos para Mudanças Climáticas da União Europeia e combina a medição por satélite do Ártico e Antártico, os polos Norte e Sul, respectivamente. Então, o Polo Norte, o Polo Ártico, e o Antártico, o Polo Sul. O gelo marinho do Ártico, ou seja, lá no norte, ficou 8% abaixo da média para o mês, atingindo a menor extensão já registrada neste período, em que costuma estar próximo à extensão máxima, após uma sequência de 3 recordes consecutivos nos últimos meses. Então lá em cima era para estar na extensão máxima, está 8% abaixo da média para o mês. Já o marinho, o Antártico, lá embaixo, né, no Polo Sul, atingiu a 4ª extensão mensal mais baixa para fevereiro, ficando 26% abaixo da média. Ao contrário do Polo Norte, nesse período do ano, a extensão de gelo no Polo Sul está próxima de atingir o mínimo anual. E caso não haja um novo recorde em março, essa será a segunda menor extensão de gelo já registrada em todos os meses na Antártica. De acordo com a análise de dados do Copérnicos, o mês de fevereiro de 25 registrou temperatura média do ar na superfície de 13,36 graus Celsius, o que representa uma alta de 0,63 graus em relação à média para o mês, calculada a partir de 1991 até 2020. Esse foi o terceiro registro mais quente para o mês. Mas vamos ao dado que assusta. Quando comparado ao período pré-industrial, que é de 1850 a 1900, fevereiro de 2025 ficou 1,59 graus Celsius acima da média. Foi o 19º mês nos últimos 20 meses em que a temperatura média global do ar ficou 1,5 grau acima do nível pré-industrial. A gente já tinha falado disso em janeiro, que estava batendo o recorde de um mês mais quente de novo. Estamos aqui outra vez, né? Uma das consequências de um mundo mais quente é o derretimento do gelo marinho. E o recorde, ou quase recorde, de baixa cobertura de gelo marinho em ambos os polos empurrou a cobertura global de gelo marinho para um mínimo histórico, explica Samantha Burgess, do ECMWF. A temperatura média da superfície do mar para fevereiro foi de 20,88 graus Celsius, considerando as zonas temperadas e intertropical a cerca de 10 metros de profundidade. De acordo com o Copérnicos, esse é o segundo valor mais alto para o mês, ficando apenas 0,18 graus Celsius abaixo da temperatura medida no mesmo mês de 2024. Então é isso. O gelo está derretendo, tem menos gelo, está subindo o nível do mar. Isso altera a quantidade de água, a temperatura global por causa das correntes marinhas. Isso é um inferno. E aqui no Brasil, a gente quer furar atrás de petróleo na foz do Amazonas
para queimar mais combustível fóssil, aumentar, soltar mais CO2 na atmosfera, aumentar o efeito estufa, aumentar o calor, diminuir as geleiras e é isso aí. Nós estamos lascados enquanto planeta, ok? É isso, essa foi a edição desta quinta-feira, dia 6 de março de 2025 do Cidadania SA. Se curtiu, curta aí, se inscreva no canal, envie para os amigos. Tenha um ótimo fim de quinta, uma ótima sexta-feira. A gente volta amanhã às 8 da noite com o Cidadania SA. Um abraço e até lá.